7 descobertas misteriosas que os cientistas simplesmente não conseguem explicar. É divertido e desconcertante que existam descobertas incríveis que não renderam um momento eureka, mas fizeram até os cientistas mais inteligentes ficarem perplexos durante anos. Esses especialistas passam toda a vida procurando por respostas para alguns dos maiores mistérios do mundo. No entanto, algumas de suas descobertas desafiam a lógica e ainda estão esperando para serem explicadas. Nossos ancestrais deixaram para trás artefatos que até mesmo os cientistas não conseguem explicar. As milhares de espirais de ouro, que obviamente não são joias ou enfeites, por exemplo. Ou uma estrutura megalítica sem itens antigos deixados para trás que pudessem mostrar seu verdadeiro propósito. Uma antiga cidade dizimada sem nenhuma explicação aparente. Além disso, existe a escultura de renas nadadoras, que foi feita usando uma presa de mamute. Qual teria sido o pensamento por trás da criação dessa obra de arte da Idade do Gelo? Antes de desvendar alguns desses mistérios, clique no botão inscrever-se e ligue o sininho de notificações. Agora você será o primeiro a ver os vídeos que saem diariamente aqui no Lado Incrível da Vida. Número 7. A moeda do Maine. Sim, é a primeirona. Esta moeda, que também é chamada de moeda Goddard, foi encontrada no sítio arqueológico de Goddard pelo arqueólogo amador Guy Melgren em 18 de agosto de 1957. O local é um antigo assentamento nativo norte-americano em Naskia Point, em Maine. Melgren a identificou como sendo uma moeda inglesa cunhada no século XII. No entanto, 2 semanas após a morte de Melgren, a classificação da moeda do Maine foi questionada e um grupo de especialistas londrinos a reexaminou para fins de autenticação. Mais tarde, descobriu-se que se tratava de uma moeda nórdica. Isso foi confirmado por Kolbjørn Skær, um especialista em moedas nórdicas da Universidade de Oslo. A moeda foi feita entre 1067 e 1093, durante o reinado do rei Olaf III. Mas como uma moeda nórdica de prata, o único artefato nórdico descoberto no local, viajou até o Maine? Seria esta a primeira evidência do contato viking com a América do Norte? A moeda seria objeto de negociação? E se a moeda do Maine for uma farsa, visto que o ano em que ela foi descoberta foi o período em que mais artefatos vikings falsos foram encontrados? Será que Melgren plantou a moeda no sítio arqueológico para criar confusão? Algum dia saberemos? Continue assistindo a este canal. Número 6. Espirais de ouro. Arqueólogos frequentemente encontram itens valiosos como ouro, prata e joias preciosas. Por isso, não necessariamente se impressionam tanto quando descobrem um local cheio de objetos do gênero. E era assim até que aproximadamente 2.000 espirais de ouro foram desenterradas em Beslan, na Dinamarca. O Dr. Flemming Kohl, do Museu Nacional da Dinamarca, descreve cada espiral como sendo um fino filamento que pesa 227 gramas e mede cerca de 2,5 cm de comprimento. Elas foram datadas como sendo de um período entre 900 e 700 a.C. No entanto, os especialistas ainda não sabem para que eram usadas. A área de Beslan é um lugar famoso por artefatos da Idade do Bronze. À época, o sol era um dos seus símbolos sagrados e o ouro era sua principal oferenda, uma vez que acreditavam que ele possuía uma magia especial. Fleming e outros pesquisadores supuseram que essas espirais de ouro fossem parte de um traje ou do chapéu de um padre-rei que era usado durante as cerimônias rituais para o sol. No entanto, isso ainda não possui comprovação. Número 5. Artefato do Alasca. Prata, ouro e o que mais falta? Ah, o bronze. Especificamente na forma de um objeto pequeno semelhante a uma fivela. Uma equipe de pesquisadores da Universidade do Colorado queria estudar como as pessoas se adaptaram às mudanças climáticas que aconteceram no Cabo Spanberg, no Alasca, entre 800 e 1400 d.C. Uma de suas descobertas interessantes foi um estranho objeto de bronze que aparentemente era mais antigo que a casa que eles estavam escavando. O objeto, parecido com uma fivela, havia sido colocado em um pequeno anel de couro preso a uma barra e tinha dimensões de 5 por 2,5 centímetros. Graças ao seu material de couro, os pesquisadores puderam estimar a idade do objeto através da análise de radiocarbono. São 1.500 anos de idade. Mas como isso foi parar ali?
Os esquimós Inupiat que habitavam a área não tinham conhecimento sobre metalurgia e fabricação de bronze. Este seria outro artefato deslocado? Ou seria uma prova de imigração do leste da Ásia para a América do Norte? De onde ele teria vindo originalmente? Isso com certeza te faz pensar. Número 4. Rugem El-Hiri. Nós já ouvimos falar sobre Stonehenge no sul da Inglaterra e sobre as esferas de pedra da Costa Rica, mas parece que o nosso planeta azul nunca deixa de nos surpreender e confundir. Considere o misterioso marco conhecido como Rugem El-Hiri, que na língua árabe significa monte de pedra do gato selvagem. Em hebraico é chamada de Gilgal-Refaim, a roda dos gigantes, visto que dizem ter sido obra de gigantes. Rugem El-Hiri é outro remanescente da Idade do Bronze e data de uma época estimada entre 3000 e 2700 a.C. Essa estrutura megalítica está localizada em Golan Heights e é feita de aproximadamente 40.000 toneladas de pedras de basalto. Tem entre 2,4 e 4,6 metros de altura e suas paredes têm quase 3,4 metros de espessura. Essas pedras foram empilhadas para formar um desenho em forma de roda, com 4 ou 5 anéis circulares maciços e uma câmara funerária no centro. Mas seria realmente uma câmara funerária? Os cientistas não estão convencidos dessa teoria porque nenhum corpo foi encontrado dentro dela. O túmulo estava vazio, provavelmente saqueado por ladrões. Com base em um projeto de pesquisa de 1998 dos professores Anthony Evany e Jonathan Mizrachi, acredita-se que o local seja uma instalação central de armazenamento, local de defesa, centro cerimonial, complexo funerário ou centro de observações astronômicas. De qualquer maneira, seu verdadeiro propósito e a data exata de criação ainda estão em debate. Número 3. Mohenjo-Daro. Sempre que os arqueólogos encontram um assentamento antigo, as perguntas que surgem em suas mentes são: como e por que seus habitantes desapareceram? Desde a descoberta de Mohenjo-Daro, no Paquistão, há menos de um século, os cientistas ainda não sabem as respostas para essas perguntas. Eles sabem que o assentamento foi construído por volta de 2500 a.C. e que a cidade antiga estava à frente de seu tempo. Tinha ruas bem planejadas, sistemas de drenagem, banhos públicos, estruturas de tijolos queimados, e suas residências tinham até banheiros. Mohenjo-Daro pode tranquilamente competir com a grandeza da Roma antiga, embora não tenha uma sede central do governo ou evidência de um rei ou rainha, de acordo com um artigo da National Geographic. Entretanto, é considerado como sendo um dos locais mais importantes da civilização do Vale do Indo. O mistério insistente é: como uma cidade com quase 40.000 habitantes entrou em declínio e desmoronou em 1900 a.C.? Existem teorias sobre uma inundação, doenças ou um incêndio antes de o arqueólogo britânico Sir Mortimer Wheeler concluir que a cidade foi invadida e seu povo foi massacrado pelos indo-arianos. Mais de 40 esqueletos contorcidos foram encontrados nas ruas e casas, segundo o livro Written in Bones, ou Escrito em Ossos, do arqueólogo britânico Paul Benn. O pesquisador David Davenport pensa o contrário, e ele teorizou que a cidade foi dizimada por causa de uma explosão atômica. Uau! Em um livro intitulado Enigmas da História Antiga, em tradução livre, do cientista russo Alexander Gorbovsky, um esqueleto com um nível de radioatividade 50 vezes maior que o normal foi encontrado nas proximidades. Mais uma vez, essas são apenas especulações e mais pesquisas são necessárias. Número 2. As Cavernas de Longyou. As cavernas de Longyou, na província de Zhejiang, na China, não são cavernas comuns com passagens subterrâneas, estalagmites e estalactites. Sério, as cavernas artificiais de 2.000 anos de idade são formadas por 36 grutas cobrindo aproximadamente 3.000 metros quadrados. Elas foram encontradas por um morador local em 1992. Sua origem é envolta em mistério em relação à construção e a como ela foi preservada por tanto tempo. Se a caverna tivesse levado 6 anos para ser construída, seriam necessárias 1.000 pessoas trabalhando dia e noite para remover cerca de 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos sólidos. É um grande feito, considerando que estamos falando de puro trabalho árduo. Cada parede e pilar foi cuidadosamente esculpido em linhas paralelas do chão ao teto. Como
como eles alcançaram uma engenharia e arte tão precisas? Conforme você vai avançando para o fundo da caverna, mais ela se torna escura, o que faz com que sua construção seja ainda mais impressionante. Não havia vestígios de construção ou qualquer coisa que pudesse ter sido usada para sua iluminação. No entanto, eles conseguiram esculpir cada caverna ou gruta com o mesmo modelo, padrão, medida e estilo. Quem construiu as cavernas de Longyou e para que elas eram usadas? Infelizmente, os cientistas não conseguiram encontrar um único documento histórico para desvendar esse enigma inspirador. Número 1. As renas nadadoras. Vamos lá, Rudolph, nadando de costas. Este artefato da Idade da Pedra foi escavado em Bruniquel, na França, por um engenheiro chamado Pecador de Lille em 1866. Inicialmente pensaram que o objeto se tratava de duas peças separadas, mas na década de 1930 descobriu-se que elas poderiam ser unidas e que isso criava uma escultura única. A escultura foi feita usando a ponta de uma presa de mamute com 20 centímetros de comprimento. O escultor possuía extraordinária criatividade e habilidade. Ela foi maravilhosamente trabalhada com grande quantidade de detalhes e usando apenas ferramentas de pedra. Esse artefato tem cerca de 13 mil anos e consiste em uma rena fêmea com um corpo menor e chifres liderando o caminho. Parece também que a fêmea possui contornos sombreados representando sua pelagem. Atrás dela, temos uma rena macho com grandes chifres e orelhas detalhadas, mas seu corpo não apresenta nenhum sombreado. Elas têm o queixo para cima, os chifres para trás e as duas pernas esticadas como se estivessem nadando. Entretanto, sua função ainda é desconhecida. Os cientistas reconheceram que a escultura foi usada para comunicação ou como um talismã para a caça, mas talvez seja apenas uma representação de uma cena de outono e inverno, período em que esses animais migram e se acasalam. Ou talvez as renas estivessem se preparando para as Olimpíadas, quem sabe? E falando em renas famosas, onde é que o Rudolph se meteu? E aí, qual das descobertas desse vídeo mais surpreendeu você? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de clicar no joinha e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fique sempre ligado e inscreva-se no canal para se juntar a nós no lado incrível da vida.